Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical e é um prazer muito grande recebê-lo mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 13 desse próximo domingo, 24 de setembro de 2023, que terá por tema o mundo de Deus no mundo dos homens. E é um tema bastante interessante de nós pararmos para meditar. E antes que nós comecemos a meditar, eu gosto de lembrá-lo, o quanto é importante que você inscreva-se no canal. Está recebendo pelo YouTube esta mensagem? Muito bem, é só ir ali e clicar no inscrever-se. Está recebendo pelo WhatsApp? Então você precisa entrar no YouTube para fazer inscrição. Diga-se de passagem, 61% dos inscritos são homens, apenas 30% são mulheres, e a maioria deles acima de 50 anos. Então você é um pouquinho mais jovem, inscreva-se aí também, tá? E aí, claro, compartilha com o maior número de pessoas possíveis para que esta mensagem chegue ao coração de muita gente. E lógico, se gostou, aquele like especial dizendo o quanto você gostou. Dito isso, o textuário da lição, que está em Mateus no capítulo 1 e no versículo 23 nos diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E logo na verdade prática, então, você vai encontrar a seguinte verdade: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, perceba que só a verdade prática, ela já é tema para nós estudarmos. Afinal de contas, ele nos lembra que no tempo dos antediluvianos, ou seja, antes do dilúvio, Deus aparecia ocasionalmente a algumas pessoas nas quais ele encontrava fé suficiente para invocá-lo. Após o dilúvio, Deus vai aparecer ocasionalmente aquelas pessoas que ele vai preparar para chamar um povo para si. Logo depois, no advento da lei, Deus aparece então principalmente para profetas, reis e sacerdotes. E essas pessoas têm o objetivo de preparar uma nação para ser aquela que traria o Messias para o mundo. Mas agora, no tempo da graça, ficou muito mais estreito, porque cada cristão, cada pessoa que recebe Cristo como seu Salvador, que professa a sua fé em Cristo, passa a ser uma agência completa do reino de Deus aqui na terra. E isto serve para lembrar-nos as grandes responsabilidades que estão sobre mim e também sobre você. Lembrando que, se você quer conhecer um pouco mais de teologia, se você precisa estudar e não tem tempo para frequentar uma classe regular de um curso teológico aí na sua igreja, na sua casa, próximo da onde você está, então você pode, na descrição deste vídeo lá no YouTube, você vai encontrar o link para fazer um curso teológico online, pelo menos para ter noção e conhecimento da palavra de Deus. Ali você tem material em PDF e também terá o material em videoaulas. Inclusive, eu sou professor de algumas aulas, então corre lá, se inscreva, é baratinho, aliás, mais barato que uma pizza, tá bom? Bem, dito isso, a leitura bíblica em classe que você fará no domingo pela manhã, como eu sempre digo aqui, não vale dizer que você esteve aqui na aula do canal. Você tem que frequentar a Escola Bíblica Dominical mais perto da sua casa, mas a leitura está em Mateus 1:21 e também em Gálatas no capítulo 4, nos versículos 3 a 7. Nós não vamos ler para ganhar tempo e vamos direto para a introdução
parte dela vai dizer: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, neste tempo, na presente dispensação, esse reino é espiritual. E aí a lição vai nos explicar o porquê disto. Como sempre, a nossa lição subdividida em 3 pontos principais, que é o reino de Deus no mundo. O segundo ponto são as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro ponto, que é exatamente abordando a temática da lição, o problema do secularismo na igreja e da igreja no presente século. Então, o terceiro ponto, os males de uma vida no mundo. Há males e nós vamos entendê-los com toda certeza. O primeiro ponto, o reino de Deus no mundo, ele vai trazer para nós três tópicos interessantes: a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Agora, perceba aqui, quando ele traz a encarnação de Cristo, Gálatas 4:4, que traz-nos um texto interessante, dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei. Ele vai trazer um divisor de águas. Quer dizer, até então, os homens, os seres humanos, eles viviam a partir da tentativa de erro e acerto, aqueles que eram gentios, que não conheciam a lei, e da tentativa de agradar a Deus, aqueles que eram partícipes da lei, quer dizer, os judeus. Então eles tentavam agradar a Deus. Claro que não era fácil, porque é muito complicado guardar toda a lei, é porque a própria lei vai responder. Jesus diz isso: aquele que tropeçar num único ponto da lei, quebrou a lei toda. Então era difícil demais. E nessa loucura toda de tentar agradar a Deus e viver os valores do reino e tentar entender Deus no meio do caos chamado humanidade, Deus envia então o seu Filho nascido de mulher. E Jesus vem, tem uma infância, adolescência e juventude absolutamente normais, ocasionalmente 1 ou 2 pontos que o divergem dos seus pares. Se nós procurarmos a tradição, vamos encontrar algumas histórias de alguns milagres que o Jesus adolescente, que o Jesus jovem pode ter praticado, mas são histórias não aprovadas oficialmente, não são canônicas, e nós vamos ficar então com o que a Bíblia diz, que é o que nos interessa. Mas quando nós vamos para o ponto 2, a mensagem do reino, após a tentação no deserto, Jesus então vem para ser batizado por João Batista, cumprindo todos os aspectos da lei, e ao sair do seu batismo, ele então sai a pregar e sai a trazer uma nova mensagem. Você sabe que nós temos valores, e eu separei aqui, inclusive, para nós pensarmos em valores morais, valores sociais, e depois o próximo ponto, ponto 3, será os valores do reino. Quando nós falamos de valores morais, nós estamos tratando aquilo que é eticamente aprovado em detrimento àquilo que é direito do próximo. Então, não precisa haver uma lei, nem de Deus, nem dos homens, para me determinar o valor moral de não cuspir no pé de alguém, de não pisar com vontade na ponta do dedo de alguém que está descalço. Isso são valores morais. Eu preciso respeitar o outro, então eu preciso ver o direito do outro. Não precisa de uma lei específica para isso. E eu chamo isso de valores morais. Por quê? Porque aqui está a bondade, aqui está a fidelidade, aqui está a verdade, aqui está o respeito. Professor, mas esses valores fazem parte dos valores sociais e do reino? Claro que fazem, mas eu elenco como valores morais porque não precisa Deus falar, não precisa a Bíblia tratar.
Não precisa o Congresso, o Senado, a Câmara de Vereadores determinar uma lei específica. São valores em detrimento ao direito do próximo. Então eu chamo de valores morais isso. Mas nós temos aquilo que são chamados de valores sociais. E aquilo que é aprovado em relação a uma comunidade. Então perceba que não necessariamente está em conformidade com os valores do reino. O reino trata em verdade, justiça, moral, amor, mas os valores sociais eles podem ser distintos disso. Algumas verdades elas são aprovadas pela conduta social, pelo coletivo. Então agora, por exemplo, está em discussão em nosso Congresso a questão da liberação do porte e do uso de drogas ilícitas. E se o andar da carruagem se demonstrar aquilo que nós estamos vendo, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, é possível que já tenha sido aprovado. Isso não são valores do reino, isso não são valores morais adequados, mas são valores de uma conduta social aprovada por um grupo, por uma sociedade, ou talvez nem pela sociedade, talvez só por um grupo que tem o poder da caneta na mão. Mas enfim, é aquilo que vai ser regulado como social. Então, aí vem a obediência às leis, código de conduta, a ética nos relacionamentos, que são determinadas por leis humanas, leis feitas por uma sociedade. E o ponto 3 da nossa lição, nesse primeiro tópico, vai tratar exatamente dos valores do reino. E no Sermão do Monte, a ética e a moral do reino vem se destacar com uma força impressionante. Aí Jesus combate a imoralidade sexual, o casamento indissolúvel é trazido também a lume nesse quesito, a honestidade ao falar, ou seja, a usar somente a verdade nas palavras, não revidar ofensas, o que é tremendamente difícil, porque nós somos pacíficos, mas não somos pacifistas, né? Nós não vamos permitir que alguém invada nossa propriedade sem nos defender, mas os valores do reino, deixa eu dizer para você que se alguém te der um tapa, você deve dar o outro lado. Que você é cristão, não esqueça, então não esqueça, ok? A esmola, oração, jejum, tudo feito a partir de coração sincero, com objetivos ao espiritual, não julgar os outros. Isso não quer dizer que eu não possa fazer uma análise a partir do comportamento de alguém. Às vezes, um cristão publicamente nas redes sociais fala ou faz uma bobagem sem tamanho. E aí o pessoal vai lá e diz assim, não, pela Bíblia o que ele está fazendo, falando é errado, não pode, está errado. Daí lá nos comentários do povo, né, você não pode ser juiz, a Bíblia diz que é pecado julgar. Julgar é dar veredito. Agora, analisar para não cometer o mesmo erro é obrigação do cristão, levar à luz. Lembre-se, não era o Sérgio, era o apóstolo Paulo que estava falando lá em Bereia. E o que a Bíblia fala sobre os crentes bereanos? Eles eram mais nobres do que os outros, porque Paulo falando e eles com as escrituras analisando para ver se o que Paulo falava era verdade, era assim mesmo como estava falando. Você entende? Uma coisa é julgar, a outra é analisar de maneira crítica a fim de não cometer o mesmo erro ou não permitir que esse erro se torne uma verdade social coletiva. Então, distingua julgamento de análise, é muito diferente a outra. A análise é tua obrigação como crente, como cristão, à luz da Bíblia, fazer todos os dias das coisas que você vê, que você ouve, que você percebe. Agora, julgar, dizer, tá perdido, tá salvo, isso aí é com Deus, ok? Dito isto, o ponto 2 da lição, então, vai tratar as bênçãos de uma vida no reino. E a primeira coisa que ele vai trazer como resultado, como benefício,
é a remissão dos pecados. E remissão dos pecados não quer dizer que se pegou um pacote com todos os pecados do mundo, foi colocado dentro de uma sacola e jogado numa fogueira, e agora o cristão vai andar incólume ao longo da estrada sem ser tentado mais. Não, remissão é a retirada do pecado original e as suas consequências. Quer dizer que eu e você não passamos mais a sofrer as consequências do pecado original que nos condenava à eternidade terrível, longe, afastado daquele que está em todos os lugares. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas nós ainda estamos no mundo, e por ainda estarmos no mundo, sofreremos as agrúrias desse mundo que jaz em treva, que jaz no maligno, que está aí como um emaranhado tentando nos enredar e nos fazer parar a caminhada. E aí todos os dias, nós necessitaremos de algo que tratamos inclusive na lição anterior, chamado santificação progressiva. O que é santificação progressiva? É a acomodação do Espírito Santo em nosso espírito. Isso quer dizer, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas, de modo que a palavra de Deus possa ser aplicada em nosso íntimo, as nossas relações sejam pautadas por esta palavra e a nossa tomada de decisões seja uma tomada de decisões certificada pelas Escrituras Sagradas, de modo que nós então poderemos nos livrar dos pecados diários que tentam nos assediando, parar a nossa caminhada, a nossa marcha para os céus. Que legal esse assunto, é um assunto muito vasto. Então, isto é a remissão dos pecados. E claro, outra bênção da vida no reino é que nós somos adotados e herdeiros. Às vezes eu escuto ainda alguns cristãos que são novos ou desorientados ou que ainda não fizeram um curso básico de teologia ou que não são alunos frequentes da escola dominical, fazer uma oração e até às vezes uma oração pública: Jesus, tu és o nosso Pai. Não, peraí, ele está misturando as coisas, né? Está misturando. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito do Pai, ou seja, o nosso irmão maior. É ele que nos defende, por isso hoje ele faz o papel, segundo João, de advogado das nossas almas. Porque ele abriu o caminho, ele já sabe qual é o caminho, sabe o que nós passamos aqui, e por isso ele é nosso irmão mais velho. Então nós somos salvos, o Pai nos salva pelo sacrifício de Jesus, entendeu? Então nós somos herdeiros das coisas celestiais que Deus tem preparado para os seus, mas na verdade nós somos co-herdeiros. Jesus é o herdeiro do Pai, ele herdou todas as coisas e ele decidiu dividir conosco, nos ofertando a sua salvação. Por isso quem rejeita Jesus, rejeitou tudo, rejeitou a salvação, rejeitou a eternidade com Deus, rejeitou tudo. Ah, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim. Jesus disse: eu sou ego em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai se não for através dele, está dito. E aí a lição vai terminar o seu ponto 3, que é o objetivo, inclusive, da lição inteira, desse trimestre inteiro, os males de uma vida no mundo. Quais são os males? Primeiro mal é a escravidão do pecado. Por mais que o homem natural diga: eu sou livre, graças a Deus, eu não preciso ir a uma igreja evangélica, eu não preciso estar lá todo dia, eu não preciso dar dízimo para pastor, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, não preciso orar, não preciso jejuar. Ledo engana, tá? Deixa eu dizer para você que você não sabe, porque eu, tolo idiota, falei isso muitas vezes na minha juventude. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, aí eu entendi o que é ser livre, o que é a liberdade em Cristo Jesus. É aquela coisa, experimentar novos sabores.
Existem sabores, frutas, carnes, alimentos que você, nem que alguém explique muitas vezes, você não vai entender qual é o valor, porque você não provou. Liberdade em Cristo só a hora que você provar. Então, o pecado, ele escraviza o homem, e o homem que jaz no pecado, ele é um eterno escravo. Prova disso, diz para mim aí, você que fuma. Você disse quantas vezes para você mesmo que ia parar de fumar? Parou? Não para. Você que bebe, diz para mim, você diz assim, mas eu só bebo socialmente, eu paro quando eu quiser. Para não, você é um escravo, você é um miserável, você é escravo, filho. Você só para se você entregar sua vida para Jesus. E ainda assim tem alguns que entregam a vida para Jesus e ficam dando uma bebidinha escondidinho, e daqui um pouco, quando vê, acabam cometendo alguma bobagem por conta desta escravidão miserável. E é por isso que a vida cristã é uma vida que precisa ser regulada todo dia. É como a história do leão e da gazela lá da África. Todo dia, quando o sol levanta na África, um leão sabe que vai ter que correr mais que uma gazela, porque senão vai morrer de fome. Todo dia, quando o sol levanta na África, uma gazela sabe que vai ter que correr mais que um leão, porque senão ela vai virar a refeição deste leão. Então, essa é a vida cristã. Mas outro mal da vida no mundo é que acabamos rejeitando a Cristo, nos tornando filhos da ira e da condenação eterna. Há quem diga que Deus, sendo amor, não vai permitir ninguém ir para o inferno, porque Deus é amor e ele não quer os seus filhos lá. É verdade. Deus é amor, não quer nenhum dos seus filhos lá. Mas lembre-se, João é muito enfático no seu primeiro capítulo, quando diz: veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu. E é por isso que ele deu aos que crescem direito de serem chamados filhos de Deus. Então, se não é filho, o que você quer que eu faça por você? Se você não aceitou Jesus como Salvador, se você não viveu uma vida de santificação progressiva, se você não permite que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus na sua vida todos os dias, meu irmão, se você não faz parte de uma igreja cristã como membro do corpo de Cristo, não é turista do corpo de Cristo, é como um membro frequentador que faz parte, que faz a obra, que tem fruto, o que é que você quer que eu faça por você? Daí, meu filho, nem Deus, pode ter certeza, porque ele vai salvar filhos, apenas filhos. Quem não é filho, ele não vai poder fazer nada. Os filhos da ira já estão condenados à eternidade sem Deus. Eu vou terminando por aqui, você já entendeu o recado, lembrando que a conclusão aqui vai dizer: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vinha com a aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Neste aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. E isto requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. E isso é muito sério, isso diz respeito à sua vida. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Ei, faça um excelente final de semana. Fique com Deus. Afinal de contas, Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Só lembrando uma última vez, vai lá, faz a sua inscrição, faça o seu comentário, compartilhe com muita gente e tenha uma semana abençoada.